educação, a gente tem um consenso de um reconhecimento de pelo menos 4 estilos de aprendizagem, tá? Visual, auditivo, sinestésico e digital. Então, às vezes a gente pode dizer assim, isso é um rótulo, né? Mas é só uma maneira da gente ver o mundo e de aprender. Então, mas como a gente vai saber como é que o nosso aluno aprende? Como a gente vai saber se o nosso aluno é visual, auditivo, sinestésico ou digital? Né? Em qual dos 4 estilos de aprendizagem você acredita que os alunos vão aprender mais? Né? Você já conhecia isso, de estilo de aprendizagem? Já tinha ouvido falar? Com qual estilo de aprendizagem você se identifica? Vou explicar cada um e vocês depois vão me dizer com qual estilo que vocês se identificam mais. E a maioria das pessoas trabalha melhor com um determinado estilo de aprendizagem. Então, ou você é mais visual, você é mais auditivo, você é mais sinestésico, né? E você pode descobrir que você pode se destacar também em outras áreas. Eu posso ser visual, mas eu uso alguma coisa do auditivo. Enfim, isso faz com que seja importante a gente abordar todos os estilos de aprendizagem com todos os alunos. Então, você vai focar mais no estilo que eles se adaptam melhor. E também é importante lembrar que nem sempre uma criança ela vai compartilhar o mesmo estilo de aprendizagem dominante dos pais. E nem vai compartilhar o mesmo estilo dominante seu. Então, muita gente dá aula no seu estilo de aprendizagem e o aluno aprende diferente. Então, não importa como a gente está ensinando. A gente ensina da maneira que nós achamos que é maravilhoso. Eu estou ensinando muito bem. Mas o meu aluno pode não estar entendendo dessa maneira. Eu vou explicar. Então, você tem que compreender como é que o seu aluno aprende, porque isso vai facilitar a forma como você ensina, né? Você vai trazer um ensino mais eficaz, porque existem diferentes formas da gente promover a aprendizagem. Então, vamos lá. Primeiro estilo é o visual. Os alunos visuais aprendem mais usando, como o nome já diz, o sentido da visão. Então, eles vão aprender através da leitura de texto, através de imagem, através de gráfico. Se o aluno é mais visual, a gente tem que fornecer para ele material de gráfico, né? Imagem, leitura. Você vai mostrar a sua linguagem corporal, você vai instruir o aluno como ele vai anotar, né? Uso de instruções escritas ao invés de oral, isso nas séries mais avançadas, né? Mantendo o ruído de fundo reduzido. Isso tudo vai favorecer a aprendizagem do aluno. Então, os alunos visuais, eles memorizam usando pistas visuais. Então, eles podem preferir escrever alguma coisa mesmo com tarefas orais. Então, alunos visuais tendem a recordar melhor informações se elas forem lidas silenciosamente para eles mesmos, né, para si mesmos, antes de ler em voz alta para os outros. Né? Pode ser muito bom para o aluno, fornecer para o aluno visual um resumo do assunto, né, uma discussão de leitura, mapas mentais, mapas conceituais, também vão ajudar o aluno a criar conexões com esse assunto. Então, quem é aluno visual aqui? Quem está anotando o que eu estou falando? Quem já está com um caderninho na mão? Quem está colocando, né, no papel tudo aquilo que eu estou falando aqui? A escola, em 99% das vezes, ela é feita para o aluno visual. Cadeiras enfileiradas, de olho no professor, ele tem que ver o quadro, ele tem que anotar a aula, você usa recurso visual, usa imagem, alfabeto, mural. A escola é feita para o aluno visual. Mas não tem só ele, né? Não tem só ele. A gente tem um outro estilo de aprendizagem que é o auditivo. O aluno auditivo, o aluno visual, voltando aqui só para fechar aqui, o aluno visual, ele precisa olhar. Qualquer tipo de barulho tira a atenção do aluno visual. Então, ele precisa de silêncio para estudar. Ele senta na frente porque qualquer coisa distrai ele. Já o aluno auditivo é o contrário. O aluno auditivo aprende através da audição. Então, são as crianças que vão se beneficiar ouvindo um texto em voz alta, ouvindo uma história gravada em áudio, participando de uma discussão, conversando. O aluno visual ele vai aprender a fazer prova escrita. O aluno auditivo ele vai fazer uma prova oral facilmente. Né? A entonação de voz que você usa na aula, para o aluno auditivo é muito importante. Então, dramatizar com a voz a matéria que você está ensinando. Você pode fazer a voz do lobo mau, mas você pode fazer a voz da Chapeuzinho. E aí vai. Né? Então, você vai falar com aquele aluno e ele vai ouvir o que você está falando. Ele vai ouvir e vai lembrar com mais facilidade. Quando você trabalha com aluno auditivo, você tem que considerar uma história contada, né? Um livro gravado, um audiolivro,
Tem muito aluno auditivo, tem muita pessoa auditiva que, em vez de ler o livro, prefere ouvir o podcast, prefere ouvir o audiobook. Por quê? Porque aprende melhor. Né? Fazer um revezamento de leitura em voz alta. Então, alunos auditivos funcionam bem com música instrumental tocando no fundo. Vocês já experimentaram botar música na sala de aula? Vai ter aluno que vai adorar e vai ter aluno que vai dizer, tia, isso tá me atrapalhando. Por quê? Porque o aluno visual, a música atrapalha, porque ele não consegue focar. Mas o auditivo, aquela música vai equilibrar o cérebro dele para que ele possa focar numa atividade que é diferente do que ele tem facilidade. Então, pode ser bem proveitoso para o seu aluno auditivo usar o dedo ou algum instrumento para apontar a leitura, porque ele não é visual. Então, como ele não é visual, ele precisa de ajuda para se organizar. Então, ele pode usar o dedo para apontar a leitura, para evitar que ele pule linha, que ele se perca. Então, o aluno auditivo ele também se beneficia repetindo as instruções recebidas, realizando avaliação oral, usando associação de palavra para relembrar aquele conteúdo. Então, assim, é aquele aluno que precisa ouvir para aprender. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou totalmente visual, eu preciso de tudo escrito, eu preciso de imagem, mesmo que eu não vá ler, mas eu preciso desse apoio visual. O meu filho, ele já é totalmente auditivo. Ele tinha caderno na escola porque ele tinha que ter. Quando ele chegou no ensino médio, ele tinha um caderno, o caderno durou os 3 anos do ensino médio. Agora, na faculdade, ele tem 2. Mas o que acontece? Onde que ele estudava? Ele pegava vídeo no YouTube. E uma vez eu cheguei no quarto, e eu falei que ele estava estudando para a prova, que ele tinha que estar estudando, e ele andando de um lado para o outro com fone de ouvido. E eu falei, menino, tira esse fone do ouvido, vai estudar, pega o caderno. Aí ele pegou o fone, tirou do ouvido e botou no meu ouvido. O que estava acontecendo? Uma aula. O professor estava falando. E ele ouvindo e andando pelo quarto. Sabe quando que eu ia aprender desse jeito? Nunca. Mas ele aprendeu. Por quê? Porque ele é auditivo. Então, muitas vezes, a gente pensa que o nosso aluno aprende de um jeito e ele aprende de outro. Cheguei numa turma de alfabetização uma vez, tinham listas de palavras coladas na parede, né? Assim, listas de palavras. Palavras com A, palavras com B, palavras com C. E aí eu virei para a professora e falei, o que você faz com essas palavras? Mas só as palavras? Ela falou, a gente lê essas palavras todo dia. Ela era auditiva. Ela lia essas palavras. Aí eu falei, olha só, do lado da palavra, pede para o aluno desenhar. Porque o visual, ele vai se fixar na imagem, ele vai relacionar a imagem, a palavra com o desenho, com a imagem. Então, favorece o auditivo e favorece o visual. Normalmente um é mais predominante que o outro. O terceiro estilo de aprendizagem é o sinestésico. O sinestésico é aquele aluno, né, que aprende melhor através daquela abordagem mão na massa, tá? Eles aprendem se movendo, eles aprendem tocando. É aquele aluno que não para sentado, que perde as coisas, que não copia, né? Que eles aprendem se movendo, tocando, né? Ó, você brigou com a sua filha porque você é visual e auditivo. Eu briguei muito também até eu entender. Porque aprende diferente. E a gente quer que o nosso aluno aprenda do nosso jeito. Ele não vai aprender. Se ele for do nosso estilo, tudo bem, mas se ele não for. Então a gente tem aquele aluno sinestésico que não para sentado, que precisa tocar nas coisas. Quando você faz um trabalho com um aluno sinestésico, você tem que considerar experiência, você tem que trazer trabalho de campo, você tem que mexer, trabalhar com memorização que envolva gesto. Né? Então, alunos sinestésicos precisam trabalhar em curtos períodos de tempo. Normalmente, os alunos que têm déficit de atenção, que são hiperativos, às vezes você fala assim, ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção. E às vezes ele não tem nada disso, ele só é sinestésico. Ele só é um aluno de abordagem mão na massa. A minha irmã era completamente sinestésica. Ela só fazia coisas que a minha sobrinha é completamente sinestésica. Hoje ela trabalha com produção cultural, já foi maquiadora, trabalha com sobrancelha, com design de sobrancelha. Por quê? Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que aprender pegando. Então, esses alunos, como eles são muito agitados, eles precisam trabalhar em curtos espaços de tempo. Você faz uma atividade, faz uma pausa, levanta, vai no banheiro, volta. Né? Então, assim, esses meus alunos, eu fazia assim, meu amor, vai lá no banheiro, pega um negócio, pega um copinho d'água pra você, volta. Vai lá na sala da fulana e pede não sei o que lá, dá um recado. Porque eles não conseguem ficar sentados o tempo todo. Então, eles tendem a precisar de espaço para ler, né? Deitar no chão, deitar na cama,
ao invés de sentar numa mesa para fazer o dever. Logicamente, você vai brigar 500 vezes com ele. Mas quando você vê, ele já está deitado no chão. Quando você vê, ele já está torto na mesa. Né? Alunos sinestésicos preferem livros que tragam orientações do que fazer, né? E a gente pode encorajar esse aluno, né, sinestésico, né, a fazer modelo, a fazer projeto, ao invés daquela coisa escrita. Eu tive uma aluna, numa escola que eu coordenei, ela fazia maquetes lindíssimas, era uma péssima aluna, tirava nota baixíssima. Mas as maquetes que ela fazia eram lindíssimas, ela totalmente sinestésica. E a gente tem que entender. A gente tem que entender isso. E o quarto estilo de aprendizagem é aquele estilo que a gente não sabe lidar, que é o digital. É o estilo de aprendizagem das crianças de hoje, geração videogame, geração Nutella. Né? Então, a gente já fala desse estilo digital, que são alunos que ouvem, que entendem, eles são um pouco mais auditivos, mas ela é uma criança que pergunta muito, é uma criança que precisa de informação, que precisa de detalhe, que precisa fazer sentido. O aluno de hoje não aceita mais informação pronta. O aluno digital não aceita mais uma informação pronta. Ah, tem que ser assim. Ele vai te perguntar por quê? Tá? Ele tem diálogos internos profundos. Então, diante de ideias, diante de programas... Travou, gente? Diante de ideias, diante de programas... Eu não consigo... Ah, tá aqui. Eles vão buscar a lógica. Vão ter que entender se aquilo faz sentido. Tá? Se aquilo faz sentido para eles. Alguns alunos digitais, eles apresentam algumas características ou do visual ou do sinestésico, né? Mas eles se mexem, eles conversam bastante e, ao mesmo tempo, eles conversam com eles mesmos. Né? Eles não leem por muito tempo. Por quê? Porque eles vão estar pensando o que eles vão fazer depois. É aquele aluno que pergunta assim, tia, tá na hora do recreio? Que hora que a gente vai embora? Quando que é a educação física? Quando que vai acabar o trabalho? É aquele que vai o tempo todo. Então, eles estão sempre pensando no que eles vão fazer depois. Eles são organizados, mas eles precisam de informação detalhada, instrução passo a passo. Então, o aluno digital é aquele que você precisa dizer assim, olha, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso, e no final vai ter isso. Ok, eles vão fazer. Agora, se você disser assim, faz isso, e vai falar, por quê? Ah, mas como? O que vai ter depois? Então, eles vão sempre te questionar. Eles são questionadores. É a geração videogame que faz uma coisa e precisa passar de fase. Eles querem passar de fase. Então, é um aluno novo. Esse nosso aluno que está na nossa sala e que a gente, muitas vezes, não está preparada para lidar com ele. Conseguiram identificar o estilo de aprendizagem de vocês? Me conta aqui. Você é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico, mais digital? Você é o quê?